vamos lá. Vamos abordar, de fato, vamos nos adentrar no mundo da cromatografia a líquido de alta eficiência. Vamos falar do desenvolvimento de métodos analíticos por cromatografia a líquido de alta eficiência. A famosa técnica HPLC, que é um grandíssimo diferencial. Dominar essa técnica é importante em várias áreas profissionais, várias áreas relacionadas a indústrias, relacionada também à pesquisa. O que a gente vai abordar? Então, a gente vai iniciar com introdução à cromatografia a líquido de alta eficiência de fase reversa. Em seguida, a gente vai falar sobre a otimização dos valores de parâmetros cromatográficos. Em seguida, pureza de pico cromatográfico, tão importante aí para verificação de impurezas. Coluna cromatográfica, as fases estacionárias, tanto clássicas quanto modernas. Passos para o desenvolvimento de métodos, tanto em HPLC quanto em UHPLC. A gente vai abordar essa diferença entre as duas técnicas. Causas de problemas frequentes durante o desenvolvimento dos métodos em HPLC. E também vamos finalizar abordando as boas práticas na técnica HPLC em fase reversa. E como que criou, né? Então, para quem ainda não conhece muito bem a técnica, porque esse curso, ele te ampara tanto para conhecer de forma introdutória, saber manusear também o equipamento, quanto para quem já está experiente aí, que a gente vai abordar os troubleshootings, né? Os pontos críticos no desenvolvimento, como resolvê-los. Então, serve para quem está na fase introdutória, também para quem está na fase avançada aí na técnica. Como que surgiu, então, essa técnica? No início aí do século XX, mais precisamente, em 1903, esse russo, o botânico Mikhail Schultz, foi ele que verificou e colocou o nome cromatografia nessa técnica. A introdução veio daqui. Schultz, então, preparava, ele era botânico, né? Trabalhava com extratos vegetais, então ele estava com extrato líquido, não era sólido. E ele fez uma coluna bem grosseira, com cascalho, e verificou, né, ao ele eluir, ao ele verter este seu extrato líquido, ele verificou que os pigmentos iam se separando. Olha, uma mistura de pigmentos, quando ele adicionava na coluna, ele verificava que tinha uma separação dos componentes. E ali então veio o nome cromatografia, que nada mais é do que a grafia das cores. E a partir daí, a técnica foi se desenvolvendo. Coloquei aqui alguns marcos, tá, da cromatografia para vocês. Na década de 30, a cromatografia em coluna, ela foi mais publicada, mais divulgada. O recheio da coluna, no caso, era carbonato de cálcio pulverizado, pó de carbonato de cálcio, e a fase móvel, né, que eluía ali por dentro daquela coluna, era o éter de petróleo. Em 1941, a cromatografia nos rendeu um prêmio Nobel, tá? Houve o surgimento ali, e o que contribuiu com Martin e Sige, que são pesquisadores que desenvolveram a cromatografia a gás de alta eficiência. E em 1974, né, mais próximo agora do tempo que a gente está, foram desenvolvidas as colunas compactadas. Colunas menores, não aquelas colunas grandes lá da época de Schultz, tá? Eram colunas compactadas que rendeu patente. E qual que era o grande diferencial? A gente vai abordar bem isso daqui a pouco. É que essas colunas menorzinhas, compactadas, né, o recheio dela, ele era compactado por meio de pistão. Então, elas eram menores e aumentou muito a eficiência da separação. A gente ainda vai chegar lá. E um
marco que não tem como deixar de falar aqui para vocês, né, do desenvolvimento da cromatografia, é que na década de 80, o laboratório Lilly, lá nos Estados Unidos, conseguiu purificar a insulina. Insulina, tão importante aí para tratamento do diabetes, ela tem, né, naquela época, que não tinha uma microbiologia tão avançada quanto temos hoje, né, por meio da manipulação molecular, a insulina, ela vinha de animais. A insulina vinha repleta de impurezas. O que gerava o quê? Intolerâncias, alergia para aquele que a administrava, ok? Então, na década de 80, por meio da cromatografia, o laboratório Lilly conseguiu purificar a insulina. Conseguiu, por meio da técnica de cromatografia, separar as impurezas e deixar a insulina mais pura, dando menos índice de rejeição. É um ponto que a gente não pode negar. Daí a importância. Por isso que, poxa, por que tantos locais necessitam de mão de obra treinada para trabalhar com cromatografia? Por conta da grande vantagem que se tem da técnica. De quê? De conseguir separar componentes de uma mistura. A cromatografia, então, ela tem essa tamanha importância, ela é tão requerida em várias áreas, justamente porque é uma técnica em que se consegue separar componentes de uma mistura. Só voltando aqui, gente, vários componentes, né? Claro que aqui não era uma separação de alta eficiência ainda, mas olhem bem o tamanho da importância de se ter misturas e de saber purificar, e de saber e de conseguir separar os componentes. Por isso que é tão requerido para um profissional. Então, a cromatografia, pessoal, é um método físico-químico de separação, já que separa componentes de uma mistura. Ocorre o quê? Interação diferente entre a fase móvel, a fase estacionária e os componentes de uma mistura. Vamos lá. Fase estacionária, para quem ainda não entende muito, né, da técnica, é o que está dentro da coluna. Vamos voltar lá para o Stuart? É o recheio da coluna. A fase móvel vai ser a parte líquida, que vai fazer a eluição dos componentes e, consequentemente, a separação deles, dos componentes da mistura. Então, por que se consegue separar os componentes da mistura? Porque os diferentes componentes da mistura, eles têm interações diferentes entre fase estacionária e fase móvel. Então, à medida que vai ocorrendo a eluição, esses componentes, dependendo da natureza química deles, vão interagir mais ou menos com a fase móvel e a fase estacionária. Daí, a gente consegue os separar, ok? Função da cromatografia, então, primordialmente, identificação de componentes. Então, a gente pode usar a cromatografia para identificar substâncias, ou seja, na indústria, por exemplo, de medicamentos. Chega matéria-prima, normalmente chega da China para a gente, né? Então, chegou uma matéria-prima que é o paracetamol. E na indústria de medicamento, quase toda matéria-prima é o quê? É pó branco. Ok. Como que eu tenho certeza se aquele barrilete de pó branco que chegou é de fato paracetamol para eu fazer o comprimido? Para eu colocar no mercado, para as pessoas administrarem, para as pessoas tomarem. Como que eu tenho certeza? Eu tenho que identificar, não é? Essa substância. Eu posso identificar substâncias por meio da técnica. Então, uma das funções é a identificação. Outra função da cromatografia é a purificação. A gente já viu lá na insulina, né? Década de 80. É muito importante, né, a gente retirar os componentes da mistura que não são interessantes e deixar puro aquele componente de interesse. E além disso, a separação de componentes de uma mistura para quantificar. Ok, eu tenho em uma amostra o componente A, B e C.
qual a quantidade de componente A eu tenho nessa mistura? Qual a quantidade de componente B eu tenho nessa mistura? E de componente C? Eu consigo quantificar, eu consigo verificar as doses dos componentes por meio da técnica, já que ela separa os componentes de uma mistura e, além disso, por meio do gráfico que a gente ainda vai analisar, pela área do gráfico, a gente consegue quantificar esses componentes. Então, tem uma importância muito significativa, certo? É uma técnica que te possibilita identificar, purificar, separar e quantificar componentes. Então, por conta disso, por conta dessas várias funções, a cromatografia é uma análise, é uma técnica que possibilita análises nas mais diversas áreas profissionais. Análises relacionadas à produção industrial, né? Acabei de citar aqui para vocês, a indústria de medicamento, por exemplo. Tá? As mais diversas indústrias químicas também utilizam a cromatografia por conta dessa função da técnica, dessas funções da técnica. Indústrias, produção, né, que produzem alimentos também a requerem. Indústrias de cosméticos também. Também é importante a técnica nas mais variadas análises físico-químicas para controle de qualidade mesmo de vários produtos acabados, tá? Dessas indústrias que eu acabei de citar. E também é uma técnica utilizada nas análises clínicas. Análises em que nós utilizamos amostras biológicas, por exemplo, sangue, por exemplo, urina. Então, são amostras biológicas em que temos que identificar, ou purificar, ou quantificar, principalmente isso, né? As análises clínicas, a gente requer muito para a quantificação de analitos, né? Para a quantificação de componentes, por exemplo, no sangue, para gerar um laudo a fim de diagnósticos. É uma técnica, então, requerida nas mais diversas áreas. Aqui tem uma separação da cromatografia, tá? A cromatografia que eu expus aqui para vocês é a cromatografia em coluna, mas também temos a cromatografia planar, plana não é em coluna, tá? Ela é num suporte, tal como uma folha de papel. A planar, então, a gente tem a CCD, cromatografia de camada delgada, é uma camada fina, né, delgada. Não tem fins de quantificação, a eficiência dela é muito menor, então, por conta disso, a cromatografia de coluna é a mais requerida, por conta da sua alta eficiência. A cromatografia de coluna, ela se divide em duas, em cromatografia a líquido e em cromatografia também a gás. Qual que é a diferença? A fase móvel. Na cromatografia a líquido, a fase móvel, o que elui na coluna, vamos lá de novo naquela figura de Suat. O que elui nessa coluna aqui, já que é uma cromatografia de coluna, é um líquido. E na cromatografia a gás, o que elui no interior dessa coluna aqui não é um líquido, é um gás. E o foco do nosso curso é a cromatografia a líquido. E ela se divide também. Nós temos a cromatografia a líquido clássica e a cromatografia a líquido de alta eficiência, o famoso HPLC. Tá? Daqui a pouco eu falo para vocês por que é o H, o P, o LC, né? Por conta do inglês, mas daqui a pouco eu explico aí. E o foco do nosso curso é justamente HPLC, CLI, cromatografia a líquido de alta eficiência, que é a mais requerida. Cromatografia a líquido de alta eficiência. Por isso que é CLI, né? O C, o L, o A e o E. Só que a gente conhece muito, mesmo aqui no Brasil, que fala português, a gente conhece muito essa técnica não por CLI, mas por HPLC, sim, por conta do inglês, né? High Performance Liquid Chromatography, HPLC. Então, gente, HPLC é uma técnica, mas também, por tradição, a gente chama o equipamento, o cromatógrafo, de HPLC. Mas, se a gente for ao pé da letra, HPLC é a técnica, tá? Não o equipamento. Então, vamos falar
dos diferentes tipos de cromatografia de coluna. A clássica e a de alta eficiência, tá? A clássica, então, gente, nós utilizamos colunas que normalmente são de vidro. Usualmente, a gente pode usar buretas e rechear essa bureta, tá? Bureta de vidro. A gente vai colocar o quê? O recheio nela. Estão vendo aqui, ó? O recheio. Então, tá aqui mesmo, é uma bureta, né? Vocês estão vendo aqui. As clássicas buretas de titulação, que também é uma técnica de quantificação, certo? Mas vamos para uma técnica mais sofisticada, HPLC. Então, a gente usa a bureta, a gente coloca o recheio dentro dela, que é a fase estacionária. Estacionária, ela está estática, ela não se movimenta, tá? E então, o que a gente faz aqui? A gente coloca a mistura que a gente quer analisar os componentes. Essa mistura vai eluir se a gente colocar um componente líquido, que é a nossa fase móvel. Então, daí que vem fase móvel e fase estacionária. Fase estacionária é que está estática, aqui dentro do vidro. A fase móvel é que vai escorrer, levando, então, os componentes da mistura, realizando, então, a separação desses componentes, tal como Suat fez lá em 1903. Então, a gente tem as coletas, né, dos diferentes componentes. Por meio da cromatografia de coluna clássica, a gente faz dessa forma. O que faz a fase móvel eluir? A pressão atmosférica. Então, a gente está numa bancada, tem a bureta, tem o recheio dentro da bureta, colocamos a nossa mistura que queremos analisar, em seguida a fase móvel. O que faz escorrer? A pressão atmosférica, né? É a mesma coisa o que faz esse passador de slide cair, a pressão atmosférica, ok? E a gravidade, né? A pressão atmosférica é por conta da gravidade, inclusive. Ok, vimos a cromatografia de coluna clássica, mas obsoleta, né? É utilizada ainda, principalmente em meios de pesquisa, tá? Mas a que é mais requerida por conta da sua melhor eficiência é justamente a que a gente vai abordar agora. A cromatografia a líquido de alta eficiência. Qual que é a diferença dela para a clássica que a gente acabou de ver? Sabe o que é? Sabe a fase estacionária? Deixa eu voltar aqui, ó. Sabe o recheio? Sabe a fase estacionária? Não se esqueçam, os componentes da mistura devem interagir com a fase estacionária e também com a fase móvel. É isso, essas interações químicas diferentes de cada componente entre fase móvel e fase estacionária é que faz um componente eluir mais rápido que o outro. Por isso que a gente consegue separar, tá? Então, essa fase móvel, ela é composta por partículas. A grande diferença da cromatografia líquido de alta eficiência em relação à cromatografia clássica é o tamanho das partículas da fase estacionária. São partículas muito menores em relação à clássica. Pois bem, o que a gente ganha com isso, Ana Carolina? Interação, superfície de contato, ok? Então, os componentes da mistura, os componentes da minha amostra, que a gente chama de analito, os analitos da minha amostra vão interagir de forma muito mais eficiente do que em partículas maiores, do que na clássica. Por quê? Porque aqui a gente tem maior superfície de contato. Então, esse componente, ele vai viajando aqui, tá vendo? E ele vai interagindo com essas partículas. Quanto menor é a partícula, maior vai sendo a interação. Tudo bem? A gente tem um probleminha ali. Partículas menores interagem mais com os meus analitos, com os componentes da minha amostra. Então, eu consigo ter uma separação mais fina, uma separação mais eficiente, daí que é o nome, né, de alta eficiência. Só que eu não consigo fazer a eluição da fase móvel
só com a pressão atmosférica. As partículas são tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, que não vai eluir. Eu vou fazer uma comparação aqui do dia a dia de vocês. Pegue um cano PVC e preencha ele de bolinhas de ping-pong. Coloca uma telinha em cima e embaixo, né, só para não vazar. Pega o copo d'água e joga nesse cano. Vai vazar? Vai, tudo. Rápido, né? Pela pressão atmosférica. Ok? Agora vamos pegar o mesmo cano, com o mesmo diâmetro, tamanho, e vamos preencher agora de areia. Partículazinha da areia é bem menor do que a de ping-pong, né? Coloca água, né? Empacota, porque essas partículas, por meio de pistão, elas são empacotadas lá dentro da coluna, porque senão fica cheio de espaço vazio aqui. Então elas ficam empacotadas, bem juntinhas, uma partícula da outra. Joga água, vai descer? Provavelmente não. Vai descer, mas vai demorar demais. Por meio da pressão atmosférica, não é suficiente uma eluição em tempo hábil. Então, se a gente tem uma coluna com partículas bem menores, a gente precisa de uma pressão bem maior para realizar a eluição da fase móvel, consequentemente, dos componentes da nossa amostra. Aqui eu mostrei para vocês uma coluna dessa, né? Tá vendo? São colunas bem diferentonas. Dá para ser de vidro, como a clássica? Não dá, porque a pressão tem que ser alta. O que ia acontecer? Ia estourar. Então, a gente usa colunas, né, que ao redor da fase estacionária é aço, para suportar a alta pressão. Ok, como que a gente vai fazer essa pressão ficar maior lá dentro da coluna para realizar a eluição dos meus componentes, para realizar a eluição da fase móvel? Um equipamento que faz isso. O famoso cromatógrafo. O cromatógrafo é o equipamento da técnica HPLC. Tá? Como eu falei agora há pouco, a técnica, né, ela é confundida muito com o nome do equipamento. Né? O pessoal normalmente não chama cromatógrafo, chama ele de HPLC, o equipamento. Vamos lá mexer no HPLC. Tá? Mas, ao pé da letra, o termo correto do equipamento é cromatógrafo. HPLC é a técnica. Então, o cromatógrafo é o equipamento apropriado para gerar a alta pressão e também para suportar, porque senão estoura. Ok? Então, aqui, né, tá até mostrando um equipamento, a gente vai ver ainda na parte prática, né, o cromatógrafo em si, vou mostrar para eles para vocês como manusear. E olhem bem, né, a gente vai ver isso bem na prática, mas olha a fase móvel aqui, tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. A fase móvel, aqui, ó, fase móvel. A fase móvel, ela vai entrar no equipamento por meio de tubos, tubulações. É injetada e aí é forçada a entrar na coluna. Vou mostrar para vocês o esquema de um cromatógrafo lá dentro, tá? Ok. Então, aqui nós temos esquematicamente claro, né, a fase móvel ou as fases móveis, porque a gente pode ter componentes diferentes, né, na fase móvel, justamente para fazer eluições diferentes. A gente vai ver isso bem aí lá no desenvolvimento dos métodos. Então, essa fase móvel, ela vem por meio de tubulação, entra no equipamento, tem-se o quê? Uma bomba. A bomba, então, vai jogar o quê? Essa fase móvel na coluna. Aqui em D nós temos a coluna. E olhem bem, aqui de baixo a fase móvel segue para cima. De baixo para cima. Como assim, Ana Carolina? A fase móvel vai de baixo para cima, percorrendo ali, eluindo pela coluna? Gente, não se esqueçam, tem uma bomba aqui, que justamente exerce essa alta pressão. Quem é pressão atmosférica para competir? Então, depende muito do modelo de cada cromatógrafo. Então, tem cromatógrafo que a coluna está na horizontal, tem cromatógrafo que a coluna está na vertical e a eluição de fato é de baixo para cima. Às vezes a eluição é de cima para baixo, não interessa. A pressão é alta o suficiente para vencer de qualquer pressãozinha atmosférica, ok? Então, a coluna está aqui. Não se esqueçam que a coluna, isso aqui é uma coluninha, né? Só uma parte da coluna aqui. Aqui nós temos colunas. Vou mostrar bem para vocês ainda.
Então, a coluna está cheia de partícula, certo? Fase móvel está eluindo na coluna, entremeando ali entre as partículas de dentro da coluna, entremeando ali na fase estacionária, e a nossa amostra tem que chegar em algum momento. Então, aqui em C, nós temos um injetor. Então, o cromatógrafo, ele tem as bombas e ele também tem o injetor, onde injeta-se a amostra. E claro, para injetar a amostra, essa amostra deve estar dissolvida. Então, gente, é uma solução. É uma cromatografia líquido, claro, a fase móvel é líquida, mas a nossa amostra também deve estar na forma líquida. Deve estar, se você tem analitos, a princípio sólidos, por exemplo, de uma amostra de um alimento sólido, você tem que fazer o preparo da amostra para que esse analito, esse componente da sua amostra, fique solubilizado, dissolvido em um solvente, tá? Então, é uma solução com os seus componentes da amostra que vai ser injetada na coluna. Ok, injetamos a amostra com os componentes, com os analitos. Fase móvel percorrendo. Vai percorrer, vai eluir por toda a coluna, ok? E é aqui que faz o que a gente precisa, a separação, ok? E depois, esses componentes separados vão passar pelo detector e a gente tem a detecção dos componentes da nossa amostra em meio de gráfico. Tá vendo esses picos? Esses picos que corresponde a cada componente da minha amostra. Tudo bem? Aqui tem um outro esquema que nos mostra melhor isso. Vamos lá? Fase móvel, injetada na bomba, sugada pela bomba, na verdade. Bomba, então, coloca a fase móvel na coluna. Concomitantemente, ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Nossa amostra, que deve estar em solução, que deve ser líquida, foi injetada pelo injetor e entra na coluna. Então, aqui estão eluindo amostra e fase móvel. Fase móvel tem uma eluição contínua, não para, tá? A nossa amostra é apenas uma injeção e a fase móvel continua, não é só uma vez, coloquei uma fase móvel, não. É uma eluição contínua de fase móvel, até porque colunas de HPLC nunca devem ficar secas. Nunca devem ficar secas. Até quando guardada, a gente tem que guardar ela com fase móvel lá dentro dela. Que a gente vai abordar qual que seria a melhor fase móvel para guardar, né, as colunas. Ok. A amostra foi injetada. Fase móvel já estava ali percorrendo, num fluxo que eu determinei. Numa velocidade de fluxo que eu determinei. O que vai acontecendo? Separação dos componentes. Meus analitos vão separando aqui. Quando separaram-se, eles vão entrar onde? Em contato com o detector. Esse detector, deixa eu explicar então para vocês. Como que o detector detecta cada componente? Depende do tipo de detector, tá? Existem detectores que emitem radiação ultravioleta, que emitem radiação visível, detector que avalia o índice de refração. Então, existe uma cela aqui que vai percorrendo a fase móvel sempre no detector. Quando percorre um analito, um componente, esse detector detecta. Como? A maioria dos detectores que nós temos em HPLC são detectores que emitem radiação UV e visível, ultravioleta e visível. Temos que ajustar, ainda vou falar isso para vocês lá no equipamento, qual que vai ser o tamanho de onda que o detector consegue detectar o analito. Para isso eu faço o quê? Eu faço uma avaliação do espectro do analito. Vou mostrar para vocês. Então, gente, o seguinte. O analito nada mais é do que uma substância. E cada substância tem o seu espectro de absorvância, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos intensidade de absorção, tá? Vou colocar aqui absorção. E aqui nós temos
comprimento de onda, que normalmente a medida do comprimento de onda é em nanômetros. Para a gente obter um espectro de absorção na radiação ultravioleta e visível, a gente tem que fazer uma varredura espectral. A gente vai lá, faz uma solução daquele componente, daquele analito sozinho, puro, né? A gente compra um padrão dele, substâncias padrões, né? São substâncias com altíssimo grau de pureza que a gente compra também bem caro, né, pessoal? Justamente, né? E que vem com laudo, certificando. Olha, padrão, por exemplo, de paracetamol. Você compra, vem um potinho pequenininho, você paga caro para isso e vem o laudo. É paracetamol, pode confiar, tá aqui, né? O laudo mostrando o que é e tem alto índice de pureza, né? Fica sempre em torno ali de 100% de pureza. A gente vai, dissolve esse padrão, né, no líquido e manda fazer uma leitura, uma varredura espectral. O que é a varredura espectral? Vai passando radiação nos diferentes comprimentos de onda. E aquela soluçãozinha de paracetamol vai ter um comportamento. Deixa eu colocar aqui mesmo. Eu, particularmente, não lembro qual que é o espectro, né, o formato do espectro do paracetamol. Mas uma substância aí fictícia vai ter, olha, absorveu bem nesse comprimento de onda, absorveu menos aqui. E aí a gente vê, ó, teve máximos de absorção no comprimento de onda, por exemplo, 200. Né? Teve máximo de absorção no comprimento de onda aqui, por exemplo, 100. Né? A leitura espectral vai sempre do comprimento de onda maior para o menor. Esse é o formato. Cada substância vai ter o seu espectro, ok? Então, qual que é o comprimento de onda que eu vou colocar aqui, determinar por meio do software lá no cromatógrafo, que eu quero que o detector emita? Aquele comprimento de onda faz o quê? O analito, quando passa aqui, ele tem que absorver aquele comprimento de onda, aquela radiação com aquele comprimento de onda específico. Então, eu vou lá no software, eu vi aqui, esse analito que eu quero analisar, olha, ele tem máximo de leitura aqui em 200 nanômetros. Então, no software, coloco detecção em 200 nanômetros. O que vai acontecer? O analito absorve em 200? Absorve. Quando passar aqui no detector, o que vai me gerar? Um pico. Porque fase móvel não pode ter absorbância, né? Não pode dar sinal. Fica aqui uma linha de base. Fase móvel, só fase móvel, só fase móvel. Opa, chegou um analito que absorve no 200. Pum, gerou um pico. Opa, chegou um outro analito que absorve ali em 200. Tá? Então, pessoal, a pesquisa de qual comprimento de onda usar vem daqui, tá? Não tem que ser sempre no máximo, né? Depende muito dos componentes ali que você quer analisar. Mas tem que ser um comprimento de onda que o seu ou seus analitos absorvam para gerar o pico, senão nada feito. E um comprimento de onda que a sua fase móvel não absorva, para ter a linha de base, ok? Então, vamos lá. Como que surgem os picos cromatográficos? O analito já eluiu pela coluna, ok? Porque a fase móvel estava empurrando, né? Empurrando entre aspas, né? Tem uma interação química ali entre fase móvel, por isso que o analito chega em algum momento a sair da fase estacionária para ir com a fase móvel, porque tem que ter afinidade também, afinidade química pela fase móvel, ok? E aqui, esquematicamente, claro, né? Nós temos uma mistura que tinha 3 componentes. Componente amarelo, componente vermelho e componente azul. De uma forma mais lúdica aí para vocês. Quando passa aqui, tá vendo? Na célula de fluxo do detector, é onde ele fica emitindo, né, a radiação no comprimento de onda que você já pré-determinou, vai gerar o pico cromatográfico, que a gente vê na tela do computador, né? Então, todo cromatógrafo tem consigo um software, tá? Pois bem, então, temos aqui a tela. E olhem que, aqui no momento, né, que tirou a foto no momento que estava passando o analito vermelho, o detector, né, teve absorção daquela radiação. E olhem bem, está sendo gerado aqui o pico, está em construção o pico. O analito amarelo já passou, já tinha passado. Olha o pico dele aqui, ó. Já passou no detector, já gerou o pico dele, né? Teve uma absorção ali de comprimento de onda,
tá? Teve uma absorção ali da radiação, gerou o pico amarelo. No momento está passando quem? Na célula de fluxo do detector, analito vermelho. Olha aqui, ó, sendo formado o pico, né, no momento. E posteriormente a gente já sabe que quem que vai passar? Analito azul. A gente sabe que posteriormente vai ser gerado o pico do analito azul. Tá? E aqui eu acho que já vale a pena falar para vocês de um parâmetro que chama tempo de retenção. Tempo de retenção, o próprio nome já diz, é o tempo que o analito fica retido na coluna. Então, o analito que tem menor tempo de retenção é o que sai primeiro no meu cromatograma. Esse gráfico chama cromatograma. Então, quem que saiu primeiro da coluna? Ó, já saiu, já passou pelo detector, já está indo embora. Foi o analito amarelo. Ó, o pico dele aqui, foi o que saiu primeiro. Analito amarelo é o que tem o menor tempo de retenção. Em contrapartida, analito azul vai ser o analito que tem o maior tempo de retenção. Ele fica mais longe aqui no cromatograma, tá bom? Então, tempo de retenção é um parâmetro cromatográfico, que a gente ainda vai falar quando eu estiver falando de desenvolvimento de métodos analíticos, tá? Pois bem, né, então vocês já sabem o que é a cromatografia a líquido de alta eficiência, né? O grande Q dela é o tamanho de partícula da fase estacionária muito pequenininho e para isso precisa de alta pressão e para isso, para ter alta pressão e para suportar, precisa do cromatógrafo. Ok, cromatografia de alta eficiência tá ok. Mas a gente está falando de cromatografia de alta eficiência de fase reversa. Existem dois tipos de cromatografia de cromatografia a líquido de alta eficiência. A de fase normal e a de fase reversa. Aqui do inglês, né? Reversed phase aqui, né? RP-HPLC. Tá? Então, RP-HPLC, toda vez que você vê, é a cromatografia a líquido de fase reversa, que é a mais utilizada e a gente vai falar por quê. A de fase normal, o que que é? O que que faz uma ser diferente da outra? A fase normal ser diferente da fase reversa? A polaridade das suas fases. A polaridade da fase estacionária, na fase normal, então vamos lá, cromatografia a líquido de fase normal. A polaridade da fase estacionária é mais polar e a polaridade da fase móvel é mais apolar. Então, gente, polaridades é que faz a grande diferença ali nos tempos de retenção, na separação dos componentes. Então, polar, o que é algo polar, né? São estruturas químicas que têm heteroátomos muito eletronegativos, que dá aquela polaridade. E qual que é um solvente, né, muito conhecido aí, que tem alta polaridade? Que substância muito conhecida que a gente fala é superpolar? A água. Tá? E o que é algo apolar? É algo, né, que tem muita cadeia hidrocarbônica, poucos heteroátomos e muito carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Água polar. Óleo, gordura é apolar. Então, as diferenças de apolaridade, né, fazem... O que é polar tende a ter muito mais afinidade química com o que é polar também. Tá? E o que é apolar tende a ter mais afinidade química com o que é apolar também. Por isso que tem aquela máxima, né? Polar dissolve em polar, apolar dissolve em apolar. Por isso que o óleo e a água não se misturam, devido a essa grande diferença de apolaridade. Porém, né, essa máxima... toda máxima, né, na química, na física, incomoda muita gente. Polaridades é algo relativo. Né? Eu peguei dois extremos, né? Um ácido graxo e uma água. São extremamente polares e apolares. Mas tem um meio do caminho ali, tá? Então, polaridade é algo relativo. Então, relativamente... uma cromatografia de fase normal. A fase estacionária, o recheio, né, os componentes aqui do recheio, aqui está cheio de estrutura química, tá? Ao redor dessas partículas, cheio. Eu vou mostrar ainda para vocês. Então, esse recheio aqui, nessas fases ligadas aqui, nessas partículas, é mais polar do que a fase móvel. Né? Né, como eu falei, polaridade é relativa. Então, solventes apolares é o que a gente usa na cromatografia de fase normal. Tudo bem?
E na cromatografia de fase reversa? Tem esse nome justamente porque é reverso aquilo que era dito normal. Então ficou conhecido como cromatografia de fase reversa. Né? Começou-se ali, né, a pesquisa de cromatografia líquido com solventes mais apolares mesmo. Só que a fase reversa chegou para ficar, né, tomou conta. Hoje é muito mais raro a gente trabalhar com cromatografia de fase normal, ainda se trabalha, né? Existem determinados analitos que a gente só consegue trabalhar com eles na cromatografia de fase normal, mas a fase reversa é absolutamente mais utilizada do que a fase normal. O que é a fase reversa? É justamente o reverso. A fase estacionária tem características mais apolar, mais lipofílica, lipo, né, de gordura mais lipofílica, e a fase móvel tem característica mais polar. Então aqui é muito comum a gente usar fase móvel junto com água. Água é o solvente mais polar que tem. Então, a gente usa muita água, tá? Não pura, e ainda vou falar o motivo. Água misturada com alguns solventes orgânicos, né? Solventes orgânicos mais polares do que daqui, tá? Então, o solvente, né, preponderante ali da fase móvel da cromatografia líquido de fase reversa é a água. Isso é legal? É. Né? Então, isso contribui para nós hoje utilizarmos mais a cromatografia de fase reversa. Por quê? Usualmente apresenta menor custo. A gente usa mais água do que solventes orgânicos. Os solventes orgânicos são muito mais caros do que a água ainda, né? Ainda estamos no mundo que a água está mais barata que a maioria dos solventes orgânicos, né? Espero que isso, né, perdure aí por uma eternidade. Mas ok. Isso justifica também, tá? A gente utilizar mais a fase reversa do que a fase normal, porque a gente usa muito mais água do que solventes orgânicos. Isso também contribui para a química verde, né? É melhor para o meio ambiente. Descarte de solventes orgânicos muito lipofílicos, né, que não solubilizam muito em água, a gente tem grande dificuldade de tratamento e colocar aí nos efluentes. Tá? Como eu falei, é a mais comum. E um outro fator que contribui, né, para a fase reversa ser mais comum é que ela não requer uma limpeza diferenciada. A limpeza ali no cromatógrafo e também na coluna. Tá? Quando a gente usa muito solvente orgânico, sais tendem a se cristalizar naquelas tubulações do cromatógrafo. Deixa eu voltar aqui, só no esqueminha de cromatógrafo. Tá vendo esses tubos aqui, ó? Gente, essas tubulações são muito, muito fininhas, o diâmetro é muito pequeno. Aqui fora, como na figura, não dá pra ver muito bem, a gente vai ver no equipamento ainda, são tubulações, né, de polietileno flexível. Chegou aqui dentro, passou da bomba, que tem alta pressão, tubulações de aço inoxidável, né, para não ter reação. Então, é muito fininho, pode entupir. Quando a gente usa muito solvente orgânico e tem algum resquício de algum sal, o sal, gente, é super polar, sal tem carga. Sal não se dissolve em solvente orgânico, né, na grande parte deles. Então, vai cristalizar e aí entope. Né? Então, a limpeza do cromatógrafo da fase reversa, já que é água, né? Então vamos limpar com água, ok? É uma limpeza mais fácil também. Então, por isso que a cromatografia líquido de alta eficiência de fase reversa é a mais comumente utilizada. Pessoal, então, abordamos essa parte mais bem teórica zona mesmo, né? Essa introdução, saber como que foi desenvolvida a técnica, a diferença entre as diferentes cromatografias, tá? E o porquê, né, de que a cromatografia líquido de fase reversa é a mais utilizada. E na próxima aula a gente vai adentrar nos famosos parâmetros cromatográficos.